Hoje a nossa aula é sobre saúde e desigualdade, a nossa 25ª aula do Programa de Saúde e Direitos Humanos de Mulheres e Meninas. Para essa aula, nós convidamos a Poliana Rebouças, da Fiocruz da Bahia. Ela é graduada em Saúde Coletiva, mestre em Saúde Comunitária e doutorada em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da USP, UISC. É professora do Centro do SIDAX da Fiocruz desde 2016 e pós-doc desde 2020. Principais áreas de atuação da Poliana são epidemiologia social, saúde materno-infantil e determinantes sociais, com ênfase em população vulnerável. Ela é epidemiologista, sanitarista e mãe. Por favor, Poliana, mais uma vez, reitero o agradecimento da plataforma e de todos os participantes desse programa, em você ter aceitado trazer para a gente essa exposição e representar também aqui o SIDAX, né, que é esse importante centro de pesquisa e de estudos em desigualdade no Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você, Davi. Acho que alguém perguntou alguma coisa no chat. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um instantinho. Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo em tela cheia? Sim, Poliana. Obrigada. Então, eu sou Poliana e vim falar um pouco com vocês sobre desigualdades em saúde numa perspectiva atualizada e global. Então, os objetivos de hoje são discutir desigualdades globais e suas manifestações, explicar os tipos de desigualdades em saúde e seus determinantes, e debater sobre políticas de enfrentamento às desigualdades em saúde. Então, a distribuição das doenças e seus fatores determinantes nas populações humanas é de fundamental interesse para a saúde pública, né? Aqui nós temos uma imagem de uma cidade, dentro da mesma cidade, é uma situação bem desigual de vida, né? Então, pessoas que moram de forma diferente, vivem de forma diferente, têm experiências diferentes ao nascer, né? Ao adoecer, ao morrer, e tudo isso impacta na saúde pública, impacta na saúde das pessoas, né? Inclusive, o motivo que vão levar elas a morrer, a gravidade, o acesso aos serviços, tudo isso está relacionado. Na história das sociedades humanas, as diferenças existentes entre grupos, indivíduos, são características persistentes e podem se agravar. Então, pensando um pouco na história das sociedades, na história do nosso próprio país, a gente não tem um momento em que a gente não perceba diferenças, né? Entre indivíduos e entre grupos, elas existem. Essas diferenças podem ser espaciais, entre países e continentes, né? As pessoas estão distribuídas geograficamente, né? No mundo inteiro, de forma diferente. São diferenças também demográficas, tem grupos etários, as pessoas têm sexos diferentes, né? Há também diferentes níveis de riqueza, ou seja, tem países ricos, países em desenvolvimento, países pobres. Temos também diferentes grupos étnico-raciais, né? A partir de diferenças fenotípicas e culturais. Então, a gente vê múltiplos termos sendo utilizados para falar de desigualdades, né? A gente vê, na literatura, vocês vão ver desigualdades, disparidades, vocês também vão ver gradientes, variação e as iniquidades em saúde, né? Todos esses termos, eles são similares, porque todos dão uma ideia de diferença. Eu coloquei entre aspas, porque eu vou explicar depois sobre esse termo diferença em saúde, né? Mas eles expressam a diferença no estado de saúde dos grupos ou dos indivíduos. E aí, cada país e região do mundo tem adotado esses termos a partir das suas experiências, né? Então, as desigualdades são sociais quando sua ocorrência é associada com a estrutura da sociedade onde as pessoas estão inseridas, né? E elas se originam
na ocupação de diferentes posições na organização social do processo de produção. É importante falar em desigualdades no plural, porque essas diferenças elas podem envolver mais de um aspecto. As pessoas elas podem ter rendas diferentes, elas têm gêneros diferentes, elas têm etnia, raça diferentes, elas têm níveis de educação, de acesso à saúde diferentes. Então, elas têm origem, essas diferenças, desigualdades, em processos adaptativos, geográficos, também climáticos, são uma série de fatores que estão impulsionando a geração de diferenças e desigualdades, né? Processos históricos, sociais, econômicos, culturais. Aí aqui a gente precisa estar atento que quando a gente fala apenas de diferenças, tal grupo é diferente desse. Eu estou falando, eu aí não estou envolvendo questões sociais e políticas. Quando eu falo de diferença, simplesmente, por exemplo, eu posso estar falando só do sexo biológico, né? Que se refere a nascer com órgãos sexuais masculinos ou femininos. Estou falando de uma questão biológica, né? Eu posso estar falando também da idade de alguém, né? Mas quando essas diferenças falam de desigualdades ou de iniquidades, elas estão falando sobre a distribuição desigual ao acesso a bens, né, serviços, riquezas, que são frutos de um trabalho coletivo e que são acumulados através de gerações, né? Então, são valores diferentes e significados diferentes em cada termo, né? Quando eu falo de iniquidades, eu estou falando das desigualdades que são consideradas evitáveis e injustas. Então, aí eu já apresentei 3 termos para vocês. As diferenças, as desigualdades, né, que são a distribuição desigual das riquezas da sociedade, e as iniquidades, que são evitáveis e injustas, né? São as diferenças que são evitáveis e injustas. As desigualdades, elas são transmitidas através de gerações, têm existido em diversos momentos históricos da humanidade. Elas comumente são mensuradas a partir de marcadores econômicos, né? Eles são essenciais para entender desigualdades, porém, isso vem mudando, porque não tem sido suficiente explicar as desigualdades sociais do mundo contemporâneo só a partir da questão econômica, né? Questões raciais, questões de gênero, de sexualidade, tudo isso também joga peso, né, nas desigualdades sociais e precisa ser considerado. Falando de desigualdade global, elas podem ocorrer tanto entre os países, né, que são desigualdades no desenvolvimento econômico e social, que se originam a partir da posição que os países ocupam durante a história, né, no sistema produtivo global. E também as desigualdades podem acontecer dentro dos países, né, que são aquelas referentes à distribuição das riquezas acumuladas no país, né, são as referentes à organização da sociedade, as relações sociais e de poder entre os estratos, né, entre os diferentes grupos sociais que compõem a sociedade de cada país. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo ilustrativo da desigualdade a nível global, né, entre os países. Então, a gente tem aí, no Brasil, o que está mais vermelho escuro são os mais desiguais do mundo, né? E no Brasil, por exemplo, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos que moram em nosso território. Então, isso é muita coisa. Esses dados são de 2021 e a gente está vendo que o nosso país figura entre as nações mais desiguais do mundo. Estamos lá no topo da desigualdade mundial, né? Junto com alguns países africanos. Aqui eu trago uma evolução, um exemplo de desigualdade
dentro do país, né? A gente vê aí a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Antes era muito baixo, o país praticamente inteiro, mas já se via um pouco de desigualdade. À medida que o tempo foi passando, embora tenha melhorado o nosso IDH, a gente ainda vê que os níveis mais baixos estão nas regiões Norte e Nordeste, e os mais altos nas regiões Sul e Centro-Oeste, né? Embora também exista desigualdade nessas regiões. Um exemplo de desigualdade intramunicipal, no município de Campinas, é uma distância de apenas 9 quilômetros entre os bairros do Cambuí e Parque Aziel, e a gente vê aí como é desigual a cidade, mesmo com IDH muito alto, né? Então, assim, nem as cidades, as regiões, os países mais desenvolvidos, eles conseguem resolver a questão da desigualdade interna. As desigualdades globais, elas resultam das desigualdades tanto entre os países quanto dentro dos países. E elas se definem pela interação dos determinantes das desigualdades entre e dentro dos países. O índice global de Gini tem sido utilizado para mensurar essas desigualdades globais. A gente tem aí os países, o índice de Gini, só para explicar um pouco o que é um índice que vai de 0 a 1, é uma medida de desigualdade que usa alguns parâmetros relacionados à renda, e ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais desigual é a região que foi calculada, né? Foi mensurada. Então, os países com maiores níveis de desigualdade têm Gini ali em torno de 0,60. O global, ele se aproxima de 0,70 e ele captura os extremos mais pobres dos países mais pobres e os mais ricos dos países mais ricos. Então, a gente tem uma desigualdade absurda mundial. E é importante a gente diferenciar desigualdade de pobreza. Embora eles sejam intrinsecamente relacionados, eles são duas questões diferentes. A abordagem utilizada em uma talvez não funcione na outra, né, para resolver a outra. Enquanto a pobreza é a carência absoluta e se manifesta através de fome, desnutrição, acesso limitado à educação, discriminação, exclusão social, né? A desigualdade, ela é a existência de diferenças injustas entre os indivíduos e grupos sociais. Então, mesmo quando não existe pobreza, quando tem como é a realidade de algumas nações mais ricas, né? A pobreza como a gente conhece, a pobreza extrema, né? Existe desigualdade. Existem grupos que têm acesso a mais serviços, outros que têm acesso a menos serviços, né? E a pobreza está dentro das desigualdades, né? Enquanto existem pessoas muito pobres, existem aquelas que são milionárias. Isso na mesma sociedade, às vezes num bairro vizinho, né? E essas desigualdades, sejam elas materiais ou não materiais, elas são transferidas para a saúde. E elas se relacionam com as desigualdades em outros planos da vida social, impactam diretamente nos resultados de saúde das pessoas. Então, a gente vê problemas de saúde, sejam eles infecciosos, crônicos, mentais, com maior frequência em grupos mais vulneráveis, em qualquer sociedade, e elas podem acontecer em todas as fases do ciclo de vida das pessoas, desde o nascimento até a morte, tendo, claro, grupos mais vulneráveis, né, como crianças e idosos. Então, é importante também a gente entender, quando a gente fala de desigualdade em saúde, é importante a gente abordar um pouco as concepções de saúde existentes, porque delas vão variar algumas soluções buscadas para resolver, inclusive, desigualdades em saúde. Então, existe a concepção que entende a saúde como restrita a fatores biológicos, que são aquelas mais focadas em doenças, né? Em resolver as doenças, resolver os agravos. E existe a concepção que entende a saúde como um fenômeno com múltiplas determinações, e que se baseia a sua compreensão de saúde na forma como a sociedade vive, como se organiza, né?
Essas vertentes coexistem e competem para fornecer para a sociedade explanações sobre as condições de saúde das pessoas, e delas derivam as formas como as sociedades tentam solucionar seus problemas. Então, enquanto para resolver os problemas biológicos são utilizadas tecnologias de prevenção, diagnóstico, cura e reabilitação, focada em resolver aquele problema de saúde, aquela doença, a segunda compreensão, ela embasa suas discussões em torno de, sim, certo, temos tecnologia, mas essa tecnologia chega para todo mundo, né? A gente vai resolver só a parte de quem pode pagar por elas. Então, é uma preocupação que vai além de resolver a cura das doenças, de forma, é como se fosse assim, de forma neutra, né? Como se não existissem essas nuances na sociedade. Em qualquer sociedade, são observadas diferenças no nível de saúde entre indivíduos e grupos, né? Elas podem ocorrer a partir de variações genéticas, do envelhecimento, de questões biológicas relativas ao sexo, idade, entre outros. Contudo, a gente também tem aquela ideia do conceito de iniquidade, diferença, desigualdade. Em saúde, elas também podem não ser aleatórias e podem não ser geradas só por fatores biológicos, né? A gente tem algumas, por exemplo, a grosso modo, um câncer de colo de útero, ele vai acontecer apenas em pessoas que têm útero, né? Então, isso é uma diferença biológica em saúde, né? Porém, entre as pessoas que têm útero, ela pode atingir de forma diferente grupos sociais, a partir das desigualdades experienciadas por esses grupos. Né? Então, não é apenas o fator biológico que determina, né? Então, a gente tem aí, quando essas diferenças são sistemáticas, com padrões consistentes em sua distribuição, quando são socialmente produzidas, quando se constitui como diferenças injustas, geradas e mantidas por modelos injustos de organização social, tais diferenças são, na verdade, iniquidades em saúde. Então, é a mesma noção, né? A diferença por si só explica toda essa complexidade de variação que a gente tem nos resultados em saúde, mas as iniquidades, sim. Então, aqui eu trago um exemplo de desigualdade dentro do país, em saúde, né, como a gente já explicou o conceito de desigualdade dentro do país, então aqui em saúde, e eu trago a taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração entre 1980 e 2012. Aqui a gente observa por região e também no Brasil. As mortes por doenças cerebrovasculares, elas estão mais associadas a doenças hipertensivas diagnosticadas tardiamente ou tratadas de forma inadequada, o que indica uma falha nos serviços de saúde. As doenças isquêmicas, elas estão entre as principais causas de morte nos países desenvolvidos, enquanto as cerebrovasculares são causas importantes nos países em desenvolvimento. Então, o padrão brasileiro, se a gente olhar aqui do lado direito ao último gráfico, a linha mais escura é referente às doenças cerebrovasculares e as linhas mais claras às doenças isquêmicas do coração. O Brasil tem uma tendência de queda nessas causas, né? O que indica um maior acesso aos serviços de saúde, principalmente ali no final da década de 90, né? Isso vem caindo desde 80, no começo dos anos 90, ali, final dos anos 90, a queda é bem acentuada. Então, isso se repete no sul, na região sudeste, região norte é como se não tivesse efeito nenhum, mas na região nordeste há um aumento, né? Há um aumento das duas causas. Então, a gente observa aí nitidamente como acontecem as desigualdades dentro do país, desigualdades em saúde dentro do país, né?
E aqui eu trago a diferença entre as taxas de mortalidade para doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração, também no mesmo período, é o mesmo estudo. E o que é que a gente observa quando a gente olha a diferença que é a subtração simples entre uma taxa e outra, entre a taxa de mortalidade por doenças isquêmicas e a mortalidade por doenças cerebrovasculares. Então, a gente vê que até ali o meado dos anos 90, a região sudeste, a região sul, tinha uma maior taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração, o que se inverte no final dos anos 90, né? E aí a gente passa a ter uma maior presença das mortalidades por doenças cerebrovasculares. Então, eles mudaram, essas regiões mudaram o padrão epidemiológico de mortalidade ainda lá no meado dos anos 90, o que para a região Nordeste e Norte não aconteceu até 2012, né? E a região Centro-Oeste mais fracamente também. E o Brasil segue essa tendência, né? E aí fica um alerta para o nosso sistema de saúde, das desigualdades que ainda persistiam no acesso aos serviços nesse momento, né? Falando um pouco mais sobre as desigualdades em saúde dentro do país, a gente tem a Organização Mundial da Saúde tem uma lista com 21 doenças negligenciadas, o Brasil tem registro de pelo menos 14 dessas doenças, e você observe como a geografia das doenças negligenciadas coincide com o índice de desenvolvimento humano, né? Então, assim, onde o índice de desenvolvimento humano é menor, as doenças negligenciadas têm mais registros, né? Então, Norte e Nordeste despontam aí, né? Só no Norte, em 2009, tinham 9 tipos, né? A região Nordeste, 8, enquanto no Sudeste, 5, e no Sul, 4 tipos de doenças que eram presentes ali, né? Aqui é um estudo de Júlia Pescarini, de 2018, onde ela demonstra que o Brasil se destaca em estudos sobre associações de fatores socioeconômicos e hanseníase. Então, a hanseníase no Brasil é fortemente determinada por questões sociais, né? E para resolver para ter impacto real sobre doenças negligenciadas, as dimensões sociais e financeiras precisam ser consideradas nas políticas públicas. Então, só para a gente recapitular, as iniquidades em saúde são as geradas por fatores socioeconômicos e ambientais e por estilos de vida influenciados pela estrutura social e são passíveis de mudança a princípio. Em sentido oposto, a equidade em saúde dá uma ideia de justiça, onde todas as pessoas poderiam atingir todo o seu potencial de saúde e ninguém deveria ser prejudicado por sua posição social. Então, se alguns conseguem, todo mundo pode conseguir. Se não existisse ninguém que conseguisse viver com a saúde, cuidar de sua saúde, né? Não né? Ter chances de viver de forma com qualidade de vida, tratando suas doenças, né? Todo mundo deveria poder. Então, o conceito de equidade inclui essa noção de necessidade. E é a base do nosso sistema único de saúde, né? Então, a ideia é que há diferentes necessidades individuais e os recursos deveriam ser partilhados de acordo com essas necessidades. Então, se alguns grupos têm maiores necessidades, mais recursos deveriam ser destinados para esses grupos, né? Mais política, mais atenção, mais... Então, agora eu queria falar um pouco sobre as desigualdades em saúde e suas manifestações. Eu vou falar um pouco sobre desigualdades étnico-raciais, que são centrais para a sociedade brasileira, né, dado o nosso histórico, da nossa estrutura social, os estratos sociais brasileiros foram fundados a partir de uma política racista, né, de escravidão, né, a sociedade brasileira se constrói assim, em sua origem. Então, temos também
desigualdades de acesso aos serviços de saúde, e eu vou trazer também um pouco dos novos cenários das desigualdades em saúde, novas discussões que vêm sendo feitas nessas áreas que a gente precisa estar bastante atento. Então, a segregação de pessoas de acordo com sua raça ou etnia também caracterizam a causa estrutural da desigualdade em saúde. O preconceito e a discriminação são exemplos de fatores que levam a diferenças injustas de acesso a recursos e oportunidades de saúde entre os diferentes grupos. Então, o racismo, ele impõe barreiras de acesso a recursos e oportunidades de contratação, a remuneração, a moradia adequada, a segurança alimentar, a serviços de qualidade, como creches, escolas, serviços de saúde, né? As pessoas passam por práticas discriminatórias dentro dos serviços, também em outras instituições, e há evidências, principalmente na literatura internacional, do quanto as pessoas negras têm a pior situação de saúde do que pessoas brancas, desde o nascimento até a morte, né? No Brasil, as evidências ainda estão aquém do que poderiam ser, né? Há assim, relativamente poucos estudos sobre isso em nosso país, né? Então, aqui eu trago um diagrama causal das desigualdades étnico-raciais, só para a gente ter um desenho em mente de como é que as coisas acontecem. Então, a gente tem ali, como base de tudo, o nosso processo histórico, né, de escravidão, aqui eu puxei mais para o Brasil mesmo, né, que gera um racismo estrutural, institucional, né, onde a gente enxerga que a maioria dos pobres são pretos e pardos, a maioria dos que estão na prisão também são pretos e pardos. Esse histórico de escravidão gera grupos marginalizados e grupos racialmente privilegiados, né? Gera discriminações por indivíduos ou por instituições, o que acaba originando realidades, contextos adversos físicos, econômicos, sociais, né? Várias comorbidades, o que gera estresse, né? O que também, tudo isso vai desembocando num pior acesso a serviços de saúde, com pior qualidade, impacta nos comportamentos de saúde também, no racismo internalizado, né? Que é quando a pessoa acredita que ela é pior por ser de determinado grupo étnico-racial que é marginalizado pelo racismo, né? Por outro lado, nós também temos, em período recente, a conquista de algumas políticas antirracistas, né? Então, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas. Na área da saúde, nós temos a Política Nacional de Atenção Integral à População Negra. Então, existem alguns recursos, né, que vão surgindo a partir do enfrentamento a essa realidade, né? Além da busca por resolver aquilo a nível individual e interpessoal também, né, a partir da resiliência, né? Então, tudo isso impacta em desfechos negativos de saúde, né? Todo esse percurso que a nossa história tem, né? Então, aí, na saúde, o que é que a gente vê? Esse estudo foi um estudo publicado em outubro de 2022, é um dos estudos lá do SIDAX, né? E ele mostra aí nitidamente o quê? Essa linha, esse gráfico que está aí do lado, foi um estudo de desigualdade na mortalidade de menores de 5 anos no Brasil, e aí ele mostra o quê? A desigualdade sempre existiu. Se você vê lá, em 2012, a linha azulzinha em cima representa as crianças filhas de indígenas, a vermelha, as crianças filhas de pretas, mulheres pretas, a verde, crianças filhas de mulheres pardas, e a azul ali, as filhas de brancas, né? Então, a desigualdade, ela é um gráfico sobre desigualdades no risco de óbito dessas crianças ao longo do tempo, né? Então, a gente vê que a desigualdade já estava ali em 2012, né?
esse gap entre as linhas representa o nível de desigualdade. Mas, quando a gente vai olhando ao longo do tempo, ela aumenta até 2018. Então, é real a desigualdade racial em nosso país, né? E ela mata crianças e mata de forma desigual, né? Então, impacta realmente, fortemente, sobre a sobrevivência das pessoas. Esse estudo, ele foi publicado ontem. Também é de lá do nosso grupo, e ele mostra a fração atribuível de sífilis congênita e de sífilis materna, estratificada por raça e nível de educação. Então, nas colunas, a gente tem a raça das mulheres, branca, asiática, parda, preta e indígena. Nas linhas, a gente tem o nível educacional, sendo que o menor nível é na última linha de cada quadrinho. O quadrinho de cima é sífilis materna e o de baixo é sífilis congênita. Então, a gente vê o quão mais escuro é onde tem o maior risco, né, de ser exposto, de ter a doença. Então, a gente vê que na coluna das pretas e pardas, os quadrinhos são mais escuros, principalmente relacionados à sífilis congênita e principalmente nos últimos níveis de educação dessas mulheres, né? Então, a gente vê o quanto as pessoas, quanto a desigualdade atinge as pessoas em todos os níveis, né? E elas ocorrem de maneira conjunta, porque as pessoas, elas estão expostas a diversos tipos de desigualdades, né? As desigualdades interagem entre si. Aqui eu trago o risco relativo de um jovem negro ser vítima de homicídio em relação ao jovem branco no Brasil. A gente tem as maiores taxas embaixo, né? Os maiores riscos relativos embaixo. A gente vê que os maiores riscos estão nos estados do norte e do nordeste, e isso se confirma quando a gente olha para esse gráfico aqui da direita, onde a gente tem taxa de homicídio por raça cor, laranja são os brancos, o vermelho são os jovens pretos, e a taxa de homicídio, né, em cada região. Então, a região nordeste aí super díspare, né, todas são muito díspares, né, mas algumas, assim, realmente se sobressaem. E no Brasil é uma coisa absurda. Então, aqui é mais ou menos a mesma informação, né? São os estados com maior vulnerabilidade à violência e desigualdade racial, né? Os estados do Norte e Nordeste também despontando sempre para essa alta vulnerabilidade. E agora, falando um pouco sobre desigualdades no acesso aos serviços de saúde, a gente tem 3 tipos de barreiras de acesso aos serviços de saúde. Nós temos as barreiras de acesso geográfico, que é quando a localização do serviço é pior em regiões menos favorecidas. As barreiras de acesso econômico, que são relativas aos valores cobrados em serviços indisponíveis no sistema público, ou seja, isso já bloqueia parcela significativa da população em acessar aquilo que seria melhor para elas, né? E barreiras de acesso cultural, que são referentes ao tratamento inadequado oferecido a grupos socialmente vulneráveis por profissionais de saúde, né, profissionais do serviço em geral, interferindo na qualidade do atendimento, né? E aí a pessoa fica já se perguntando, sem querer ir, né? Já previamente, já pensa, pô, eu não vou, porque quando eu chegar lá eu vou ser maltratado, enfim, né? Isso já também é cruel. Essas são as formas de desigualdade no acesso a serviços de saúde. E, para falar um pouco sobre os novos cenários das desigualdades sociais em saúde, a gente tem a urbanização e a importância das cidades. É um cenário que a gente já vive na América Latina e no nosso país, né, que foi uma migração forte das populações do campo para as cidades, né? No continente africano, só 40% dessa população vive nos centros urbanos, né? Mas isso está mudando. Em 2014,
54% da população mundial residia em áreas urbanas, né? Em 2050, a ideia é que vai passar de 70%, e é preciso fazer alguma coisa, sabendo que existe essa tendência que vai acontecer, é preciso pensar sobre isso, porque as pessoas vão vir para os centros urbanos, e é necessário que existam políticas de preparação desses centros urbanos para receber, né? Então, assim, para que não aconteça das pessoas se aglomerarem em áreas restritas, né? Como a gente observa em nosso país, os aglomerados subnormais, né? E sem a menor estrutura de moradias, né? Sem uma política que pense a questão da moradia, que pense a infraestrutura dos bairros, né? O saneamento básico, o transporte, a oferta de serviços, né? Que tudo isso tem grandes repercussões para a saúde, né? E isso vai acontecer mais em alguns bairros do que em outros, né? Algumas populações sofrerão mais com essas migrações do que outras. E a gente tem a própria migração também como uma questão recente que é impulsionadora de desigualdades em saúde também. Em 2013, a gente tinha estimativa que mais de 200 milhões de pessoas viviam fora de seu país de nascimento e outras 700 milhões seriam migrantes internas, né? Em saúde e em geral, a migração não é vista como algo negativo, né? Ela tem impacto positivo econômico, movimenta a economia dos países, né? São importantes para as economias em crescimento também. Porém, elas, entre os migrantes, vem acontecendo um aumento de um grupo que são quando as pessoas não escolhem sair de seus países, né? Elas são forçadas a saírem, que são os grupos refugiados, né? Isso devido a disparidades, né? A guerras, a desastres ecológicos, né? Isso tem movido mais as pessoas a saírem de seus locais de origem para buscar refúgio em outros países, né? Em 2018, os refugiados alcançaram um número de 70 milhões de pessoas. Ele cresceu assim bastante. E se para o migrante já é difícil, porque tem políticas de imigração bastante restritivas, principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Condições de trabalho inseguras, discriminação, sistemas de saúde e políticas que não incluem essas pessoas, para os refugiados é ainda pior, né? Porque são pessoas que chegam sem documento, né? Não tem qualquer identificação, ninguém sabe ao certo de onde ela veio, quem é ela, né? Então, enfim, é uma situação bastante preocupante que o mundo tem que olhar para isso também, né? Nós, da área de saúde, temos que ter preocupação com isso. As migrações em nível global, elas são mais explicadas pelas desigualdades sociais existentes entre os países, né? As pessoas vão para outros países buscando uma melhoria de vida, né? Tentando mudar o seu futuro. As dentro das nações, elas estão ligadas a processos de estratificação ali particulares. Por exemplo, a cidade que eu moro, Salvador, no último censo, saiu que não cresceu a quantidade a população no número que era esperado, né? Não cresceu, ao contrário, diminuiu. Agora, por quê? Porque houve muita migração para as cidades da região metropolitana. Então, Salvador é uma cidade onde as pessoas vêm para trabalhar, mas elas voltam e elas moram nas cidades do interior que tem próximas, né? Então, aí, milhares de motivos e questões envolvidas, sobretudo totalmente relacionadas com desigualdade social. E esse tema aqui é um tema bastante atual, para nós no Brasil é novíssimo, poucos estudos vêm sendo feitos na área aqui no país, mas mundialmente os grupos de pesquisa, as universidades já estão, assim, os governos, né,
Já está todo mundo de olho no que está acontecendo. A mudança climática, com certeza, é o maior desafio global do século XXI. Esse aquecimento, ele vem alterando o padrão climático do planeta, né? Ele resulta em eventos climáticos extremos, em desastres naturais, né? Que podem se tornar cada vez mais frequentes, intensos e duradouros. Só em 2021, a temperatura global aumentou 0,94 graus Celsius, acima da média de 30 anos, né? Quase 30 anos, entre 1951 e 80. E tal situação afeta a vida humana em múltiplos contextos, incluindo a saúde. Existe a projeção de que a mudança climática poderá ser responsável direta por 400 mortes adicionais por ano e influenciará mais 700 mortes anuais até 2030. Todas as populações estão sob risco, sem dúvida alguma, mas algumas são mais vulneráveis, né? Alguns grupos eles vão sofrer mais as consequências das mudanças e terão menos capacidade de se proteger e de se recuperar, né? O que pode exacerbar ainda mais as desigualdades que já existem, né? Então, recém-nascidos, crianças, idosos, pessoas de grupos étnico-raciais vulnerabilizados, mulheres pelo racismo, né? Mulheres, pessoas em situação de pobreza, com certeza eles vão ter maior impacto em relação a acesso a alimentos, água, serviços de saúde, abrigos, né? E essas vulnerabilidades também podem se cruzar. Então, como eu venho falando durante a apresentação, né? Que ninguém é só de um grupo, né? As pessoas... existe a interseccionalidade, né? As pessoas são parte de vários grupos que podem torná-la mais ou menos vulneráveis, né? Mais frágeis ou menos. E aí, a gente vai falar rapidamente sobre as desigualdades entre as nações, né? Em saúde, né? Cerca de 700 milhões de pessoas no mundo está cronicamente com fome, né? 1 em cada 6 crianças nos países em desenvolvimento está abaixo do peso. Mais de 1/3 das mortes entre crianças menores de 5 anos são atribuíveis à desnutrição. E, globalmente, 3 entre 10 principais causas de óbito são por doenças infecciosas, a maioria ocorrendo em países pobres e em desenvolvimento. E são doenças perfeitamente tratáveis ou evitáveis, né? As doenças crônicas, por outro lado, têm aumentado nos países em desenvolvimento, né? E temos as taxas de mortalidade por suicídio e acidentes de trânsito também ocorrendo também maiores, né, em países mais pobres e países em desenvolvimento. Aí a gente se pergunta, mas como é que a desigualdade entra na saúde? Tá, a gente já sabe, né, que a desigualdade existe, que ela afeta a saúde, porque a saúde das pessoas depende de como elas nascem, vivem, crescem, trabalham, né, do que elas, né, isso vai determinar do que elas adoecem, de como elas vão morrer. Mas como é que isso acontece ao longo da vida das pessoas, né? E aí tem vários caminhos. A privação econômica e social, o excesso de exposição a toxinas, né? Traumas sociais, cuidados médicos inadequados, né? Degradação do ecossistema, né? Como a alienação da terra, a gente vê aí a realidade dos povos indígenas, mas não só eles sofrerão com isso, né? Isso aí é algo que impacta, eles são os primeiros a sofrerem o impacto, mas isso impacta em toda a sociedade, né? Então, as iniquidades, elas afetam a saúde através dos determinantes sociais, né? São as condições que eu acabei de falar, sobre as quais as pessoas nascem, crescem, trabalham e vivem. Mas a distribuição desses determinantes entre os grupos populacionais é desigual. Então, é fundamental que a gente conheça as vias através das quais esses determinantes afetam a saúde, porque é aí que se vai tentar propor intervenções, né? Soluções. E nenhuma dessas vias se sobrepõe às outras, né? É preciso ter isso bem nítido.
Então, aqui eu trago um modelo de determinantes sociais da saúde da criança, como exemplo ilustrativo, para a gente entender um pouco como esses determinantes sociais estão colocados, né? Em que nível eles atuam. Né? Então, a gente começa ali embaixo com os desfechos de saúde da criança, né? Como peso ao nascer, se ela vai ter o peso adequado, se ela vai ter menor ou maior peso, se ela vai estar nutrida ou não, né? Qual a idade gestacional que ela vai nascer, quantas hospitalizações e a gravidade dessas hospitalizações vai acontecer com ela, né? Se isso vai gerar óbito, em que fase da vida da criança vai ser esse óbito. Tudo isso, sim, tem influência dos fatores biológicos, né? Tem influência do sexo da criança, enfim, né? De intercorrências de gravidez, gestação. Mas também tem um peso das questões sociais aí, né? Então, ali no nível intermediário, a gente tem as circunstâncias materiais, os fatores comportamentais e psicológicos dos cuidadores interferindo aí diretamente na ocorrência dos desfechos de saúde da criança. Então, as condições de moradia vão influenciar, né? Desde a coleta de lixo até as características da vizinhança, o saneamento, eletricidade, poluição, né? O acesso a meios de transporte, as características da ocupação dos cuidadores, né? Se uma mãe, os pais, né? Eles têm ocupações que não permitem o cuidado com a saúde da criança, né? Se eles não têm como pagar cuidador, não tem uma rede de apoio, isso aí impacta diretamente na saúde das crianças, né? A disponibilidade de dinheiro, os comportamentos e condições de saúde física e mental dos cuidadores são centrais também, né? Se essa mulher teve apoio durante a gravidez, né? Se ela trabalhou ou não, como está a saúde física e mental, né? Isso tudo impacta na parentalidade, que é a qualidade dos cuidados que são disponibilizados à criança, né? A quantidade de filhos também impacta, e acesso a serviços de apoio em geral, né? Os sistemas de saúde também estão aí nesse nível intermediário, como também impactante direto nesses desfechos de saúde, né? E a coesão social, porque se você se encontra numa sociedade que oferece segurança, conexões que te permitam acessar ali cuidados, né, de saúde, né, os serviços locais também, isso também é importante, né, se há disposição disso para aquelas famílias, ou se não há, isso também impacta nos desfechos de saúde infantil. Por fim, a gente tem na última caixinha ali, os determinantes estruturais, né, que são o status socioeconômico dos cuidadores, que tem ali a classe social, o gênero e o racismo interagindo entre si ali, né, determinando os níveis de educação, de ocupação e de renda dessas famílias, e influenciando e sendo influenciados pelo contexto político e socioeconômico em que essas famílias se encontram. Então, esses fatores estruturais, eles vão determinar a distribuição de todos os recursos no nível intermediário do modelo. O exemplo do racismo que eu já venho trazendo, ele exerce forte influência sobre toda a cadeia de determinação social, produzindo iniquidades sociais de saúde da criança, né? Nesse caso aqui. A gente sabe que no Brasil, mães pretas, pardas e indígenas, elas têm menor frequência o início tardio do pré-natal e maior peregrinação em busca de atendimento durante o parto em comparação às brancas. Então, só para ilustrar como isso é real, né? E falando um pouco das soluções possíveis, ferramentas para que a gente possa modificar essa realidade, é preciso pensar nelas também, né? É preciso considerar todas as necessidades, as diversas necessidades, né? Dos grupos populacionais, as ações que não sejam apenas focadas em grupos mais vulneráveis, mas que tenham
referência na redução das iniquidades são fundamentais, né, para que haja um aumento da melhoria da situação de saúde sem reduzir o nível geral, né? A gente não quer que quem já tem um nível de saúde, os grupos que já têm um bom nível de acesso à saúde, deixem de ter, mas que as outras pessoas que não têm se equiparem, né, através de políticas públicas. Os determinantes sociais da saúde que influenciam o surgimento de iniquidades devem receber atenção especial das estratégias políticas, sendo construídas sobre princípios de equidade. As políticas voltadas para a redução das iniquidades em saúde exigem a articulação de um grande número de ações de diferentes áreas e níveis. Então, essa abordagem abrangente, ela precisa considerar os níveis de determinação social, como eu mostrei ali, o nível intermediário, o nível mais distal, estruturante, né? Deve incluir uma política intersetorial, né? E deve fomentar a participação social para encontrar essas soluções, né? Sempre guiadas pelo princípio da redução de iniquidades. Quando a gente olha para as políticas que já existem, voltadas para as reduções das iniquidades em saúde, a gente identifica 3 abordagens diferentes. As que buscam melhorar a saúde de grupos mais pobres, através de ações focalizadas, as que buscam acabar com lacunas de saúde entre os grupos menos e mais favorecidos, e as que abordam todo o gradiente de saúde. Todas elas são eficazes, não são excludentes e podem ser complementares, né? Elas são diferentes, mas elas se complementam. Então, para promover a saúde equitativamente, são necessárias políticas que incidam nos vários níveis de determinantes e abordem tanto a pobreza quanto as desigualdades em saúde. Né? A gente já viu ali que é diferente, né? Pobreza e desigualdade em saúde. Então, eu posso ter uma política redistributiva, né? A melhoria de acesso a serviços de saúde, de educação, né? Isso aí é fundamental, mas eu também preciso ter políticas que atuem diretamente na situação de pobreza, porque tem pessoas passando fome, né? Então, é preciso resolver isso o quanto antes. E aí, essas políticas de alívio da pobreza têm sido uma solução, assim, encontrada para atuar, mas elas precisam, é preciso existir também as políticas que abordem melhorias de acesso, né, em todas a todos os serviços. É necessário que haja intersetorialidade, porque, por exemplo, o impacto dos programas sobre as condições de saúde e nutrição das famílias depende também da oferta e da qualidade dos serviços básicos. Então, eu posso, sim, ter uma política que atue na transferência de renda para que essa família possa acessar alimentos, né, comprar comida, mas é necessário que os serviços de saúde funcionem. Aqui eu trago vários estudos que avaliaram o efeito do nosso programa de transferência de renda e também da atenção primária, né, sobre alguns problemas de saúde conhecidos da nossa população, né. Então, eu tenho o efeito do Bolsa Família na taxa de cura da tuberculose, né, de 2016. Eu tenho o efeito do Bolsa Família na incidência da tuberculose, na mortalidade por tuberculose, né? Eu tenho no sucesso, na taxa de sucesso do tratamento, tudo com efeito positivo, né? Os resultados foram promissores. Mais um estudo aqui sobre esse último aqui foi um estudo individuado, né? Os outros foram estudos ecológicos, a nível de município. Não sei se eu estou, mas eu posso explicar depois, caso alguém queira, o que é que significa isso. Então, são estudos parecidos, mas eles são diferentes, assim.
Então, aqui também temos o efeito da Bolsa Família e da atenção primária na detecção de novos casos de hanseníase. E temos o efeito do Bolsa Família na detecção de casos de hanseníase em pessoas com menos de 15 anos, né? Isso aí foi um achado novo, né? Que essas pessoas têm uma exposição também importante à hanseníase, tem uma vulnerabilidade. A gente precisa reconhecer que há um movimento importante da epidemiologia e saúde pública brasileira em se debruçar sobre as desigualdades nos últimos anos. E aqui eu trago um resultado de um estudo que mostra isso, né? Desde 1967 até 2016, é pouco. É só uma revista, né? São achados de artigos publicados em uma revista. Mas o crescimento foi bem importante, né? Principalmente aqui a partir de 97 para cá, até 2016, o número de artigos sobre desigualdades em saúde deu uma aumentada, mas é necessário que a gente se debruce mais sobre isso, né? O Brasil é carente disso e a gente tem uma sociedade, como a gente viu no começo, que é uma das mais desiguais do mundo, né? Então a gente precisa se debruçar para oferecer ferramentas para os fazedores de política, para os movimentos sociais, né, para as universidades. As universidades têm um papel fundamental nisso também, né? É como se fosse assim uma peça do quebra-cabeça. Todo mundo sabe que existe desigualdade, mas se você mostra isso, expõe, né? Se você usa o espaço científico também para mostrar isso, você ajuda, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, a gente pode conversar durante o debate. Muito obrigado, Poliana, pela sua excelente aula aqui, fechamento do nosso programa. Antes de passar, né, para o debate, lembrando que as pessoas já podem colocar os seus comentários, suas perguntas no chat, ou clicar no ícone da mãozinha, como a Rosana Lago fez agora, para a gente encaminhar e organizar as perguntas. Para quem chegou depois que a aula tinha começado, eu tinha dado um informe no começo que essa é a nossa última aula expositiva, a última aula com o professor, né? Na próxima semana, a gente tem uma oficina de avaliação do nosso curso, do nosso programa, em que nós vamos conversar e vamos ter algumas dinâmicas bastante importantes para o segmento e para os próximos oferecimentos desse módulo. Depois, no dia 8 de novembro, a gente pula uma semana, no dia 8 de novembro, a gente tem um encerramento, né, com a conferência da professora Ana Luísa Viana. Então, essa aula, a gente encerra o 4º módulo do nosso programa e, na próxima semana, a gente tem a oficina. E eu peço que todos se esforcem para conseguir também participar da oficina, que também está valendo como se fosse uma aula, né, mas só a gente vai fazer uma dinâmica sem o professor e mais entre os participantes do curso mesmo, para avaliar como foi esse primeiro oferecimento. Então, a gente tem aqui já inscrita a Rosana, o Lucas e a Deise. Então, Rosana, por favor, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia, professora Poliana. Dizer que é uma honra tê-la aqui. Eu também sou de Salvador, sou uma mulher com deficiência, sou da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, e durante a tua fala, exposição, eu percebi, né, assim, o quanto que essa desigualdade, ela
atravessa outros grupos vulneráveis, e aí é que eu vou fazer o recorte. O Davi e os meus colegas aqui sabem que eu sempre trago para essa pauta da pessoa com deficiência. E aí eu vi que não foi pontuado, né? Mas nós também sentimos quando precisamos de ter, né, o acesso à saúde pública, né, o sistema SUS, que não está preparado, não está capacitado e que tem o próprio capacitismo em torno da pessoa com deficiência para atender. O capacitismo é um tipo de preconceito que há, né, em torno dessas pessoas, da qual eu faço parte. Aqui eu tive no grupo, né, no módulo, a gente teve uma aula de saúde de mulheres, foi bem bacana. E assim, eu queria chamar a atenção, porque a gente está agora no Outubro Rosa, e aí você pode observar como essa desigualdade é grande, como essas políticas não chegam para esse grupo, né? E o grupo que eu vou falar agora de mulheres com deficiência, está no Outubro Rosa, onde é massificada uma campanha de prevenção ao câncer de mama. E aí você vê que esses fatores, né, que a senhora até colocou como algumas barreiras, elas dificultam o acesso ao serviço de saúde, e a mulher com deficiência, ela não tem a política do mamógrafo adaptado. Desde 2016 tem uma lei, 13.632, que garante o acesso dessas mulheres aos mamógrafos adaptados. Só que eu fui fazer uma pesquisa lá no mapeamento, onde no Ministério da Saúde atualizou agora em agosto, né, no mês de agosto, o Brasil tem 6.864 mamógrafos. Dentre eles, 3.600, me esqueci agora, e 6.300, acho que 62 estão em uso. Me pergunta se tem algum, foi mapeado isso no banco de dados lá, se tem algum acessível para mulher com deficiência na rede pública, não. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a mulher já tem uma deficiência, e aí ela não faz a prevenção, e aí ela não faz com o exame, né, do mamógrafo. Não tem a prevenção, não tem o diagnóstico e não tem o tratamento. Essa mulher vai buscar o quê para se cuidar? Quando ela já tiver com os sintomas, ela vai buscar a saúde pública. E será que essa saúde pública está preparada para isso? E aí o que eu quero chamar a atenção é que o que pode ser evitado, né, dando a essas pessoas, esse grupo também, que eu vou chamar vulnerável, e que precisa de um tratamento, de uma assistência diferenciada, considerando a complexidade, seu nível de complexidade, não existe isso no SUS, né? E aí a gente vai ter uma mortalidade maior de mulheres, a mulher já tem uma deficiência, ela já vai adquirir outra comorbidade. E é isso, eu acho que a gente precisa falar disso. Eu queria falar disso, hoje eu vou dar uma entrevista à tarde para falar disso, porque a gente está falando do Outubro Rosa. Mas que Outubro Rosa é esse? Para todas as mulheres? Não são para todas as mulheres. Eu faço paralelo também, né? A mulher negra, que também já imagina ir até o postinho de saúde da sua comunidade. Como é que ela vai ser tratada? Da mesma maneira, a mulher com deficiência, né? Ela já pensa que vai passar pelo aquele exame que é sofrido da mamografia, ela já pensa que lá no postinho não tem acessibilidade no espaço físico, né? Como é que ela vai ser recebida por aquele profissional de saúde, né? Então, assim, quando junta tudo isso, essa mulher até muitas vezes deixa de fazer esse exame tão necessário, tão importante para evitar uma doença que tem um número, né, de mortalidade tão grande. Então é isso. Só minha contribuição aqui um pouco, trazendo um recorte para esse tema. Obrigada. Obrigado, Rosana, pela sua pergunta, pela sua colocação. Vamos agora pedir para o Lucas Fontes abrir o microfone e fazer a sua colocação. Por favor, Lucas. Bom dia a todos e a todas e todos. Eu sou daqui de Sergipe, sou da etnia cigana. Como a professora Poliana citou, a etnia é um ponto que a gente tem que bater em cima na mesma tecla para que podemos ser mais transparentes, né? No município, na região, no estado. Não importa, porque cigano sofre discriminação,
Ciganos não têm cadastro em Bolsa Família, em CadÚnico. Ciganos é esquecido no mundo. Então, nós devemos o quê? Procurar órgãos que olhem mais para o povo ciganos, povos tradicionais, né, de matriz africana, todos foram povos tradicionais. Os órgãos públicos têm que olhar mais para eles, porque somos muitos esquecidos e, assim, é complicado, como minha amiga Rosana citou aí, né? Nossa amiga Rosana citou, não só ela que tem deficiência, mas como todos que fazem parte desse patamar é esquecido na saúde pública. O povo fecha a visão e esquece que a gente somos ser humano e não quer nem saber. Finge que a gente é cachorro, quando, desculpa o termo da palavra, assim, quando chega no atendimento, não quer saber de pegar documentação para dizer o que, nem pergunta o que a gente está sentindo. A gente morre ali na sala de espera e não é atendido pelo sistema público de saúde. Então, isso é um ponto que devemos brigar mais para termos transparência, né? É isso aí. Meu ponto é esse, minha colocação é essa. E quero agradecer e pedir desculpa por ter entrado atrasado, né? Meu aparelho estava com probleminha, mas eu pude participar. Obrigado, Lucas, pela sua colocação, pela sua pergunta também. E agora, Deise, por favor, Deise Pimenta. Bom dia a todos. Obrigada, professora Juliana, pela exposição. Acho que esse tema que você apresentou e os dados que você traz, né? Eu não conhecia essa base de estudos, né, que é o SIDACS. É muito interessante, assim, a maneira do manejo com que se faz em relação ao debate de saúde, né? Porque acho que esse programa, né, de saúde aqui da Unicamp, ele cumpre um papel muito importante, que é trazer às vistas o que a gente observa no cotidiano do cuidado em saúde nos territórios que a gente trabalha, né? Então, eu estou aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, uma cidade rica, né, próxima aqui ao estado de São Paulo. E é muito importante quando você faz a diferenciação entre desigualdade e pobreza, né? Que é uma cidade que tem uma arrecadação de 1 bilhão anual e tem iniquidades e desigualdades gigantes, né, em todas as áreas aí no campo de acesso à saúde, né? E quando você fala das barreiras do acesso à saúde, inevitavelmente a gente vai falar da pobreza e da desigualdade em suas diferentes esferas, né? E eu gostaria de que você trouxesse alguma coisa nesse sentido em relação como que a gente, a partir da mobilização social, né, da participação social, a gente pode propor estratégias para ampliação do acesso à saúde desses grupos vulneráveis mesmo, né? Porque se a gente vai falar de política de intersetorialidade, o campo com quem a saúde mais troca é o SUAS, e que tem um orçamento ínfimo, né, para o tamanho de desigualdade aí que você colocou no Brasil, e aí eu estou localizada numa região sudeste, mas eu sou do Pará, eu sou dessas áreas vermelhas aí, laranjas, que você mostrou. Então, é muito gritante a gente observar que você deu o exemplo de Campinas aí, de como que se coloca a desigualdade e a pobreza, né? Pensar que intersetorialidade não se faz só com a conexão de uma política como o SUAS, por exemplo, que estou falando do SUAS porque você fez apresentou importantes pesquisas aí no campo de como que o programa Bolsa Família ele tem impacto direto na diminuição das iniquidades, das desigualdades, inclusive da pobreza no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a outras políticas que eu acho que a gente traz muito pouco para a roda, sabe, Poliana? Assim, eu sou assistente social e atuo no SUS, na gestão. Então, quando a gente vai falar de que não se faz saúde só com saúde, é porque não se faz saúde só com saúde mesmo.
Um dado importante que o SIDAX levanta é o quanto que o programa Bolsa Família ele impacta na diminuição do suicídio entre os jovens. Olha que coisa básica. E lembrando que o programa Bolsa Família, ninguém fica rico com isso, né? A gente está falando de ter acesso à alimentação, de ter acesso a uma dignidade básica, né? Então, queria que você trouxesse alguma coisa nesse sentido, porque outras políticas, aqui a gente está falando, né, das políticas públicas, né, e se faz políticas de enfrentamento de estratégia das desigualdades com orçamento, né? A gente teve um governo aí que sangrou a política de proteção social. E aí, quando a gente diz assim, as desigualdades aumentaram porque você fez isso propositalmente, você fez isso com um projeto de compreensão de Brasil, né? Tornar essas desigualdades de pobreza muito maiores, né? E com isso, você vai ver uma outra política que recebeu e recebe sempre muita atenção, a política de segurança pública, né? Se você for pensar que essas populações que estão em territórios de favela, né, que são marginalizados, territórios tradicionais, quilombola, indígena, qual a política que está lá presente nesse lugar da segurança pública do extermínio mesmo, né? Dos matáveis, assim. Então, eu queria que você trouxesse alguma coisa nesse sentido de pensar quais outras políticas a gente pode pensar para esse sentido de trazer para a saúde que é isso, né? A gente vai ser obrigado a tratar a questão da desigualdade, da pobreza, com políticas também intersetoriais, né? Com a educação, com a cultura, que eu acho que a gente chama muito pouco para a roda. E falando de desigualdade e pobreza, a gente precisa repensar esse modelo, inclusive, de financiamento do SUAS, que que tem a sua importância, mas não tem uma ampliação, né? Eu estou dizendo do município que eu trabalho aqui, né? Porque é uma cidade rica e que não tem ampliado o acesso ao programa Bolsa Família, né? Aliás, eu acho que isso é um cenário nacional. E aí, como você traz esse recorte do programa do Bolsa Família, eu não sei se vocês têm alguma coisa nesse sentido, né? De elaboração do orçamento, né? Do quanto que a gente tem esse lugar de esvaziamento das políticas de proteção social. E aí a gente enfraquece, por exemplo, a ampliação da saúde. Né? Obrigada. Obrigado, Deise. Poliana, você pode responder essas 3 primeiras, depois a gente volta com o chat e outras perguntas que o pessoal se inscrever. Tá certo. Obrigada, pessoal, pelas intervenções. As primeiras, acho que foram mais, assim, comentários no sentido de enriquecer o debate, né? Trouxeram pontos que eu não toquei na apresentação, queria até agradecer por isso, que é a realidade das pessoas com deficiência em nosso país, né? O quanto ainda é insuficiente o olhar para essas pessoas, né? E para a população cigana, né? Que existe e que também carece de políticas específicas que acolham essas pessoas aos serviços, né? Que não olhem com discriminação, né? Então, acho que foram super ricas as falas, eu gostei bastante e agradeço por elas. Em relação ao que Deise falou, Deise, eu acho que você mesma trouxe... Você perguntou, mas você mesma falou várias coisas, assim, capazes de resolver, né? Que poderiam resolver, né? Uma é o próprio orçamento do SUAS, que é insuficiente, tendo em vista o potencial que tem o sistema para impactar sobre as desigualdades sociais e sobre a pobreza, né? Outra é a intersetorialidade, que é fundamental. Eu acho que o Brasil começa um pouco a pensar nisso quando ele constrói o cadastro único, né? Para programas sociais, porque aí você cadastra todas aquelas famílias que têm vulnerabilidades diversas, né? Inclusive, tem o cadastro de pessoas com deficiências lá também. O nosso cadastro registra quem tem deficiência, qual tipo de deficiência, né?
Porque isso também precisa estar contido quando você pensa na vulnerabilidade de uma família, né? Então, acho que o Brasil dá um passo em direção a conhecer o seu povo, né? Registrar o que existe. E, a partir disso, eu acho que a riqueza do cadastro único é essa. É permitir que a gente conheça, que a gente possa caracterizar essas famílias. Gente, são mais de 100 milhões de pessoas, é mais da metade da população brasileira que está nesse cadastro. Então, assim, a gente tem pelo menos, porque, claro que tudo que é administrativo, é governamental, nem todo mundo vai conseguir acessar, então a gente já parte daí, principalmente as populações mais vulneráveis não conseguem acessar o cadastro único. O colega que é da comunidade cigana falou aí que eles não conseguem acessar, e é verdade. Inclusive, tem um registro de algumas, né? Alguns ciganos estão registrados lá, mas eu imagino que não seja, né? Não chegue nem perto do que é a população cigana. Então, assim, já existe isso, a gente já tem que partir do pressuposto de que vai faltar gente ali, mas o que tem a gente precisa conhecer, né? E a gente precisa ter a ideia de que as políticas que têm que ser construídas têm que considerar essa diversidade de necessidades, né? As pessoas têm deficiência, as pessoas moram em comunidades distantes, né? Tem jovens, né? No cadastro único, uma coisa que a gente observou quando a gente olha para expectativa, não vou falar expectativa de vida, mas faixa etária de presença no cadastro, por sexo, chega uma hora que a população masculina começa a ficar muito menor do que a feminina, que é ali quando vão ficando adolescentes. E aí a gente se questiona, né? A gente pensa no contexto de violência que o nosso país vive e a gente pensa, onde estão esses meninos, né? Então, é algo que a gente precisa conhecer. Essa é a nossa realidade. E não é possível falar de Brasil sem falar disso tudo, né? Então, eu acho que o caminho é esse aí, Deise. É pensar no que mais da metade... Não é minoria, gente. A gente não pode falar... né? Os europeus falam muito disso. Minorias étnicas não são minorias. Aqui no nosso país, a gente não pode tratar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade como minoria. Não pode, porque são maioria, né? São tão maioria que qualquer dado de renda, né? Qualquer dado de renda que é insuficiente para mostrar essa desigualdade, expõe, né? Aquele mapa que eu trouxe, mapa mundi que tem em vermelho mais escuro, eu trouxe por isso, porque só isso mostra. Se a gente for pegar cada grupo, né, que a gente tem, com suas particularidades, né, a gente vai ver que é muito maior do que aquilo ali. Se a gente constrói um índice de desigualdade baseado em outros fatores que não só renda, no Brasil existem movimentos para construir esses índices, né, que considerem múltiplas, como é que eu posso falar? Múltiplas realidades da vida ali, para construir um índice de desenvolvimento local, né, de privação, seja lá como for chamado. Os países europeus já trabalham com isso. Então, a gente tem múltiplas componentes para poder dizer se qual é o nível de vulnerabilidade, né, do país. A gente não pode se basear só em renda. Então, se a gente consegue construir isso, a gente vai ver o quanto o Brasil, a questão da desigualdade aqui ainda é subestimada, né? Então, eu acho que o pensamento é por aí. E as vias são as vias que os movimentos têm, né? Eu sou pesquisadora, eu já atuei em movimento social de mulheres, hoje em dia eu estou mais focada na carreira mesmo, por causa de meu filho, então eu tenho que ficar dividindo, né? Trabalho com a maternidade, então é mais difícil. Mas são os caminhos que os movimentos
têm construído mesmo e já sabem, né? São as vias institucionais, né? As conferências de saúde, o poder da participação direta também, a escolha dos seus representantes, né? Saber de verdade o que cada um está propondo, né? E são as pressões de rua que sempre existiram em nosso país, que são fortíssimas. É porque a mídia tradicional nunca foi de mostrar, mas a gente tem, sim, diariamente a gente tem. A gente tem nos grandes centros urbanos, tem movimentos de mães que vão para a rua questionar que seus filhos estão morrendo diariamente, né? Então, era isso que eu queria dizer, por enquanto. Acho que tem mais perguntas aqui no chat. Muito obrigado, Poliana. A gente está aqui com uma pergunta que é da Daiane Pimentel. Ela pede para você a diferença entre pobreza e desigualdade seria a dimensão de injustiça e evitabilidade? Ela pergunta, né? Aí o Lucas Fontes está com a mão levantada. Lucas, você gostaria de fazer uma pergunta? Ou um comentário? Assim, é só um pequeno comentário, né? Complementando a palavra da professora Poliana aí, sobre a questão do cadastro único que ela citou aí. Eu sou coordenador da minha comunidade, né? São 132 famílias na comunidade. Mas eu saio mapeando, sabendo, procurando quem está e quem não está cadastrado. Menos da metade está cadastrado. A maioria ainda está fora do cadastro único. Aí quando a gente procura o órgão público, tipo prefeitura, o CRAS, o CREAS, alguma coisa assim, eles dizem o quê? Vocês têm que procurar alguma coisa para fazer, alguma carta recomendando que vocês são ciganos. Eu digo assim, mas para aí, para a gente demonstrar que somos ciganos, a gente temos que entrar aqui vestido de corrente, a caráter, para vocês terem a certeza que nós somos. Minha gente, não é assim não. Vamos ter mais compreensão, vamos ter mais consciência. Isso é uma coisa que está fora do contexto. Para ser quem somos, não precisa ter corrente, ter vestido a caráter, não. Basta ter a semelhança. Isso é o importante. Mas para eles... Muito obrigado, Lucas. Bom, eu agora vou fazer duas questões, e se alguém tiver mais comentários para fazer, pode clicar na mãozinha, que na próxima rodada a gente abre o microfone para a pergunta ser feita para a Poliana. Poliana, aliás, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de fazer uma indicação, depois a gente vai mandar no e-mail também, sobre o Centro de Estudos e Políticas e Informação de Determinantes Sociais, da ENSP. A ENSP tem um projeto, a ENSP é a Escola Nacional de Saúde Pública, vinculada à Fiocruz, ela tem um projeto sobre determinantes sociais em saúde, e tem um site muito bem feito, com conteúdo de alta qualidade. Eu vou colocar aqui no chat o endereço e vou também depois disponibilizar pelo e-mail para todo mundo que quiser se aprofundar nesse último módulo do curso, que é exatamente esse tema, né? Então, Poliana, eu gostaria de saber de você, né, à luz aí dos seus estudos, daquilo que o SIDAX tem promovido, né, de atividades, como que as políticas públicas podem ser pensadas ou reformuladas, né? A gente está aí acabando de sobreviver de uma pandemia muito séria que evidenciou muita coisa, né? Trouxe à luz muita coisa que a gente talvez sabia, mas não imaginasse que fosse tão forte, né? Como que as políticas públicas podem ser pensadas ou reformuladas para mitigar a desigualdade em saúde? O que tem que ser feito? E a segunda é quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar, né? Uma é a questão das políticas públicas e o que essas políticas públicas têm que enfrentar em relação à desigualdade em saúde. Por favor, Poliana, pode responder. Só respondendo à questão da pessoa que perguntou a diferença entre pobreza e desigualdade, é que pobreza ela está relacionada à carência,
Então, a pessoa pobre, ela tem carência em vários níveis, né? Desde itens básicos de sobrevivência, né? Alimento, roupa, moradia, ou às vezes ela tem esses itens, mas não são, ela não consegue acessar alimentos em quantidade e qualidade suficientes, né? Elas têm carência de serviços também, serviços de saúde, elas acessam serviços de menor qualidade, ou elas não conseguem acessar por uma série de barreiras que a gente conversou, né? Educação, a mesma coisa, e dentre outros, gama de serviços que nós temos, né, ofertados em nossa sociedade, ou não temos ofertado, e essa pessoa não consegue acessar porque ela não tem recurso, né, para adquirir por outras vias. Isso é a pobreza. A desigualdade é quando existe essa pessoa pobre, ou numa situação um pouco melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, existe aquela que não carece de nada. Isso é a desigualdade, é quando existem esses grupos, né? Coexistindo no mesmo território, inclusive, acessando os mesmos serviços, né? Desculpa, só complementando, isso me fez pensar aqui que acho que o representante da atenção primária em saúde, eu fui em um congresso e ele falou uma coisa que até hoje me revira. Falou assim, a APS dos sonhos é onde a gente vai atender a pessoa rica e a pessoa pobre, é a pessoa que contrata a empregada e a empregada doméstica. Falei, pô, é um sonho mesmo a se perseguir, porque ultimamente a gente não consegue atender nem a empregada e a patroa tem lá o seu plano de saúde da Unimed, né? Só vai para o SUS quando acontece alguma coisa, tipo pandemia de Covid, mas eu acho que isso é bem legal você frisar, porque não é um vivendo em o seu mundo, né? Separado, o pobre e o desigual, né? É a gente no mesmo lugar, junto, no mesmo bairro, no mesmo território, porque isso não é a mesma coisa, né? Tipo, pobreza não é igual a desigualdade. É isso mesmo, Deise. Obrigada. E sobre a pergunta que você fez, Davi, os desafios são múltiplos, né? Primeiro que fazer gestão, implementar política, depende de uma série de fatores, né? Não é só a vontade de quem está ali, o olhar de quem está ali. Tem uma série de arranjos políticos, né? Que são feitos, dos quais dependem que rumo vai ter, qual a tônica que vai ter uma política, né? Então, já começa daí. Então, não é uma coisa simples, não é só uma questão de quem faz a política pública conhece as desigualdades em geral, né? Mas o poder de resolver vem de decisões maiores, né? Às vezes é imposto de fora para dentro a necessidade de resolver. Por exemplo, na época da pandemia, se tinha uma resistência em relação à distribuição de vacinas, mas foi imposto de fora para dentro, né? Inclusive, na época, houve um apagão de dados, a gente não tinha, o Ministério da Saúde não fornecia, né? A gente só ficava sabendo das mortes e internações e do número de vacinados, porque houve um consórcio dos jornalistas, da mídia, para poder coletar isso, né? E divulgar. Então, foi feita uma pressão externa, de fora para dentro, né? Mas também pode ser de dentro para fora, né? A gente pode ter pessoas envolvidas nas gestões que tenham um olhar e que dê importância para essas pautas, né? Porém, também não depende só dessa vontade, depende de todo o arranjo político, né? No Brasil, a gente tem um histórico, assim, de fisiologismo muito grande, né? Que atrapalha bastante tudo, porque as pessoas ficam ali dependentes daquela vaga, e aí elas fazem todo tipo de acordo possível e imaginável para poder conseguir, e muitas vezes isso não está indo ao encontro do que a população precisa, né? E tem outra questão que
Quem faz pesquisa fora desses espaços faz em um tempo, em um ritmo. Quem está lá dentro, o ritmo é outro. Não existe uma conversa alinhada, entendeu? Que faça com que o que a gente descobre na academia seja imediatamente levado e se torne política pública. Não é assim que acontece. Para virar política pública, precisa ter um movimento muito grande em torno disso, né? A gente está vendo, só para a gente pensar assim, um exemplo bem simples. Quanto tempo levou para, não vou falar, não é nem de política, só para vocês pensarem, para as novelas colocarem pessoas negras em papéis principais? Quanto, eu estava vendo esses dias, minha mãe gosta muito de novela, aí eu estava vendo que agora existe isso, né? A Globo tem essa... Mas quanto tempo levou, gente, para uma pessoa negra ser um médico numa novela? Uma coisa... 300 anos de escravidão. 300... Então, assim, esse artigo de desigualdades de mortalidade na infância que eu mostrei, ele saiu no Jornal Nacional, ano passado. Mas por quê? Porque havia, como ele mostrava a tendência de aumento de desigualdade racial, e a Globo meio que abraçou essa pauta, tem um tempo que ela está fazendo isso, ela pegou, chamou a gente, porque estava no meio de uma campanha, e ela tinha lado nessa campanha. Naquele momento ali ela tinha, nem que fosse um lado estratégico, assim, mas existia. Então chamou, entendeu? E mostrou. Mas tantas pesquisas que já foram feitas sobre isso, por que é que nunca apareceu? Entendeu? Então, é uma série de coisas que coadunam, uma série de desafios, uma série de limitações, mas o fato é que não dá para parar de fazer, né? Não dá para parar de mostrar, não dá para parar de expor. Qualquer espaço que você ocupa é importante estar falando sobre isso, porque as pessoas vão enxergando que elas não estão sós, né? Tem mais gente olhando para isso. Então, eu penso assim, né? Mais ou menos por aí. Excelente, Poliana, muito obrigado pela sua resposta. A gente tem mais uma pessoa, a Ana Paula Ribeiro, com a mão levantada. Por favor, Ana Paula. Bom, pessoal, bom dia. Queria agradecer aí a oportunidade, a fala da Poliana, né? Eu acho que vai muito ao encontro do que eu almejo também, do que eu anseio, né? Sou assistente social e trabalho no programa de cirurgia bariátrica e metabólica do Hospital das Clínicas, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E eu percebo, né, que os pacientes que eu atendo é esse perfil mesmo, são pacientes, na maioria são mulheres, negras, pobres, desdentadas. Então, assim, é isso, é o perfil, esse é o perfil, né? Então, essa doença, a obesidade, que é uma doença crônica, é uma doença negligenciada, de uma certa forma também, porque não há tantas políticas públicas voltadas, né, para esse segmento. É uma doença causada pelo modo de produção capitalista, né? Então, ao mesmo tempo que o sistema produz esse tipo de doença, ele também exclui essas pessoas, porque essas pessoas não estão no mercado de trabalho, elas não estão nesses espaços, porque muitas vezes elas não têm condições, né, de trabalhar realmente pela condição de saúde que elas se encontram, e aí a gente vê esse recorte, né, de raça, de cor e de classe social. Então, às vezes, na minha atuação enquanto profissional da área da saúde, eu fico, às vezes, me perguntando, gente, será que eu estou só enxugando gelo? Porque, assim, às vezes é tão óbvio, mas talvez não é tão óbvio para todo mundo, né? A gente precisa falar mais disso, precisa falar que há desigualdade, que há os determinantes sociais, que há uma questão, há um racismo que perpassa isso, mas a minha angústia, assim, eu queria até te ouvir um pouco, Poliana, nesse sentido, quais são, é difícil, né, não tem uma fórmula, mas, assim, um enfrentamento para eu também não ser mais uma profissional usada por esse sistema para gerenciar essa pobreza,
Porque às vezes eu tenho esse sentimento, gente, eu acho que eu estou gestando, eu estou gerenciando a miséria, gerenciando a pobreza, gerenciando para assim, para não explodir. Então, será que o meu fazer profissional está contribuindo para a manutenção desse sistema na medida em que eu gerencio? Não tenho esse olhar, né? Assim, eu não faço com essa intenção, mas a demanda é tanta, maior, né? São mais de 1.000 pacientes na fila. A gente não opera 1.000 pacientes por ano, né? A gente opera no máximo 130, 150 pacientes. Então, assim, muitos pacientes morreram na pandemia, né? Porque as cirurgias foram suspensas. Então, a obesidade grave, né? Ela era um fator de risco para a Covid. Então, muitos pacientes, depois que a gente começou a convocar, já tinham morrido. Então é isso, as pessoas morrem, vão morrer e nada é feito. E aí eu fico assim, para que eu estou usando o meu conhecimento, né? Será que meu conhecimento está sendo suficiente para interferir nesse modo de vida que a gente tá vivendo, né? E como não ser cooptada por esse sistema, sabe? É isso que eu não quero ficar reproduzindo isso, eu quero trabalhar no sentido de garantir o acesso ao direito a essa pessoa, né, com obesidade grave, que precisa da cirurgia bariátrica, que é um tratamento eficaz no controle dessa doença crônica, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser usada pelo sistema de saúde nesse sentido para gerenciar, entende, Poliana? Então, assim, você que é uma pesquisadora, né, dessa área da pobreza, da desigualdade, como não ser cooptado por isso, né? E como aliviar um pouco a minha angústia de que eu estou indo no caminho certo, né? Tentando fazer o meu melhor para que esses números realmente possam diminuir, né? Eu não quero toda palestra que eu vou dar, toda aula que eu vou dar, eu falo, olha, gente, são negras, são pobres, são miseráveis, são pessoas com deficiência, é sempre o mesmo perfil, né? Então, eu sei que a culpa não é minha, né? Você trouxe muito bem, é estrutural, é conjuntural, mas é isso, eu quero sair desse lugar de gerenciar a pobreza, a miséria na minha profissão. Desculpa aí pelo desabafo, mas queria te ouvir um pouco em relação a isso. E se você puder disponibilizar os slides, né, para a gente, assim, com material, eu agradeceria. Um abraço. Sim. Muito obrigado, Ana Paula. A gente tem uma última pessoa, a Sil. Por favor, Sil, pode abrir seu microfone. Olá, pessoas, bom dia, Poliana, bom dia a todos e todas, gratidão por estar aqui com vocês. Acho que a última colega, né, a Ana Paula traz algumas questões importantes, que é da gente sentir o adoecimento, como se a gente tivesse que carregar a culpa para a gente, né? Talvez nós precisemos nomear, de fato, quem é que produz tamanho adoecimento nessa sociedade, quem é que, de fato, luta pela manutenção e pela garantia do direito à saúde, principalmente pela existência e manutenção do SUS. Nós estamos falando de coisas completamente antagônicas, né? Quem produz tudo isso e quem cuida de tudo isso. Acho que nós, enquanto trabalhadoras da saúde, eu sou trabalhadora da educação, com recorte na saúde também, assim como tantas outras, nós fazemos o papel do cuidar do outro o tempo inteiro. E às vezes temos esse sentimento que a Ana Paula bem traz, de sentirmos angustiadas, de não dar conta de cuidar de todo mundo, de tratar com todo mundo com tempo e hora, como todos e todas merecem, independente da etnia, independente da origem social. E a gente viu tanto que na pandemia foi o SUS que salvou todas as vidas, né? Quem tinha 1 bilhão por mês na conta e quem tinha R$1 por mês na conta, né? Quem vivia de Bolsa Família e quem vive da renda. Então, precisamos dizer que a mineração que destrói famílias, que destrói a terra, que produz barragem, que destrói uma cidade, é quem adoece o povo. É o agronegócio, que de pobre não tem nada, né? De popular não tem nada, e que usa glifosfágio, usa vários e vários agrotóxicos
produz a monocultura que acaba com a mãe terra também é quem produz boa parte desse adoecimento, das crianças encefálicas que tem lá na região do Piauí, Teresina, que pulveriza usando aviões, né? E todo mundo, independente de onde está, adoece. São os enlatados produzidos em larga escala que tem também provocado um adoecimento da população gigantesca, com obesidade mórbida, né? E depois com a campanha para o enriquecimento de alguns setores, a maioria privado, mas a boa parte ao SUS, que vai fazer as bariátricas, de dizer, não, você pode engordar, mas depois a gente dá uma solução, continue comendo esse lixo, continue comendo esse veneno, e depois tem gente que vai te salvar. E a gente vê isso cotidianamente, nós adoecemos. Então, a gente precisa dar nome. Não somos nós. Essa culpa não é nossa. Essa culpa é do rentismo, que acaba e faz esse recorte de classe, de gênero, de raça, de etnia, de grupos, e que fala, alguns vão ficar e outros não. A gente vai dando em conta-gota. Então, foi muito bom você trazer um pouco desse panorama, dessa disparidade, que ela é da construção da nação, né? Desde que os portugueses invadiram essa terra, mataram os nossos povos indígenas, escravizaram pessoas, né? Escravizaram as pessoas, sobretudo as negras e outras, e determinaram quem seria pobre e quem seria rico. E a gente vai vivendo, carregando esse adoecimento que a gente não pode. Então, a gente tem que, no trabalho, eu faço com dignidade, eu tenho que cobrar com dignidade, mas sair e dizer, olha, a culpa não é minha. A culpa é de um sistema que, como você bem trouxe, ele é estrutural, mas mesmo ele sendo estrutural, na estrutura tem quem o produz, e quem quer que permaneça dessa forma, né? Então, acho que a gente precisa linkar nisso, porque senão a gente vai achar, e aí já para concluir, muito comum, muito senso comum, e vai cair na neutralização, do que o que está acontecendo hoje na Palestina, que está correto, matar gente, né? Dizer que foi um acidente, mandar a bomba no hospital, né? Que foi por acaso? Não foi. A limpeza étnica que está acontecendo na faixa de Gaza é uma limpeza étnica, porque Israel não quer que o povo palestino sobreviva, e a gente tem que dar conta disso, a gente tem que denunciar isso, mas a gente tem que também cuidar da gente, de cada um, para a gente conseguir denunciar, porque senão a gente não vai conseguir. E eu acho que nós fazemos muito quando nós vamos para os conselhos, disputamos conselhos tutelares, disputando os espaços onde a gente tem inserção de provocar novas políticas, monitorar e acompanhar essas políticas para que ela aconteça. Mas se ela não estiver acontecendo, nós temos que fazer com que a aplicabilidade das leis via judiciário que seja, que ela possa rever o seu papel e fazer com que haja aplicabilidade para que não morram mais pessoas, né? Então, a minha pergunta, depois de um pouco delongar, desculpa, já pedindo, dentro do seu trabalho, da sua pesquisa, como é que é o anúncio de dizer, cuide-se primeiro, não carregue essa culpa que não é sua, né? Para você também conseguir cuidar do outro, principalmente nós mulheres. Nós mulheres cuidamos de todo mundo, carregamos todas as culpas e seguimos, como a Ana Paula trouxe, dizendo que a culpa é nossa e a culpa não é nossa. Então, como também é tratado o sistema de cura para quem cura? Acho que esse é um desafio na perspectiva de que a gente trabalhou durante todo esse curso pelos direitos humanos, que é uma conquista também do povo. O povo diz que, olha, não dá mais para a gente permitir que as pessoas sigam morrendo, então vamos ter um tratado. Direitos humanos universais, e a gente tem lutado para que a gente faça a aplicabilidade dessa legislação. Então, como aplicar, de fato, a partir da própria vida, né? De viver primeiro, amar primeiro, cuidar primeiro, para ter condição de depois cuidar do outro, porque senão a gente não cuida nem da gente, nem de ninguém, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Sil, pela sua contribuição. Devolvo agora para a Poliana, já encerrando o nosso debate por aqui. Por favor, Poliana. Eu queria agradecer a Sil pela intervenção dela, porque eu acho que ela respondeu assim perfeitamente o que a Ana Paula colocou, que é a questão de retirar a culpa da gente. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa,
eu engravidei assim, né? Logo depois assim eu engravidei. E eu trabalho com saúde materno-infantil. Eu trabalho com mortalidade de crianças e também já trabalhei com mortalidade materna. E trabalhando com desigualdade, eu entrava em desespero, porque eu grávida, eu imaginava tudo aquilo, né? Eu ia olhar os dados, meu Deus, como é que pode um negócio desse, gente? É uma coisa... Eu, do meu lugar de mulher branca, né? De classe média, que não passei por essas intercorrências, mas eu via ali aquelas histórias sendo contadas, né? E isso é desesperador mesmo. Tem uma hora que a gente olha assim, gente, o que é que a gente faz com isso? Meu Deus, não é possível que essas coisas vão continuar passando assim, né? E a gente não tem poder nenhum para sacudir alguém assim, falar, vai lá, pai, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, a sensação de impotência, às vezes vem porque somos humanos, né? Humanas, somos sensíveis a isso, né? Trabalhamos com desigualdade, escolhemos isso para as nossas vidas, né? Trabalhamos com movimentos sociais, trabalhamos com a vida, a saúde das pessoas. Então, isso impacta na gente também. Mas eu acho que um ponto assim central que Sil colocou é se munir de conhecimento. Conhecer, né? Estudar, é isso que vocês estão fazendo nesse curso, né? É o que o Regiane Reis fornece. Isso é poder, né? Conhecimento é poder. E tira a gente um pouco desse estado de culpa, porque ela não é nossa, a gente tem responsabilidade, é diferente. Eu, como pessoa branca, racializada como branca, eu tenho responsabilidade sobre o acesso do outro. Então, eu não vou ver as cotas como algo que me atinge, eu vou ver como uma corresponsabilidade, né? Pelo processo histórico que a racialização fez com o nosso país. Então, eu acho que é conhecer o próprio lugar no meio disso tudo, né? Se empoderar de conhecimento, fazer curso de letramento racial, né? Fazer cursos que abordem essas questões. Quem trabalha com isso, principalmente, né? Para a gente se entender e se livrar um pouco disso, porque isso também adoece a gente, né? E a gente precisa continuar. Tem jeito. A nossa voz importa em algum lugar, né? Então, eu gosto muito de pensar assim. E é isso. Obrigada, Sil. Obrigada, Ana Paula, por ter trazido também essa questão, porque eu acho que é um pouco do que todo mundo sente, né? É um pouco do que o colega falou aqui, que ele é cigano. E ele fica, assim, desesperado, porque ele vê 132 famílias que ele cuida e que essas pessoas não estão cadastradas, e quando ele procura, querem prova de que ele é cigano, né? Como fazer isso? Fizeram isso com as populações quilombolas também, né? Para elas terem acesso, elas têm que provar o que são. Como é que elas vão provar a identidade? É uma coisa histórica, gente. E precisa sempre de um branco antropólogo que vai dar a certificação. Para certificar. Porque então, os brancos estão aí para isso. Então, assim, é essa questão de que todo mundo sente, todo mundo passa, mas eu acho que o conhecimento mune a gente um pouco de força, assim, sabe? Para que a gente continue, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, Poliana. Muito obrigado a todas que permaneceram até agora, né? Já passamos do meio-dia, que é o nosso limite. Muito obrigado pela sua disposição, a sua disponibilidade, Poliana, de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender melhor essa temática, nos trazer reflexões, nos ajudar a compreender um assunto que é tão amplo, né, e tão complexo, né, e está diretamente ligado à saúde. Lembrando a quem ainda está aqui, que na próxima semana a gente tem a oficina de avaliação do nosso curso, e para quem vai acompanhar, né, depois, ou quiser divulgar o vídeo, a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube ainda hoje, envia por e-mail e no grupo do WhatsApp os links. A apresentação, Poliana, o pessoal estava pedindo se a gente podia disponibilizar, tá? Aí você me envia por e-mail, por favor, ou por WhatsApp. E, além da apresentação, eu vou disponibilizar o link do
site da ENSP sobre determinantes e o site do SIDAX, para quem não conhece, poder conhecer melhor. Tá? Foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para pedir o e-mail da professora Poliana, que eu tentei anotar aqui. Eu coloquei só poliana.rebouças, alguma outra coisa.